Agora eu vou chamar a nossa segunda convidada. A nossa segunda convidada é a Georgia. A Georgia, ela é bacharel e licenciada em Ciências Sociais pela Unicamp. Ela é doutoranda em Antropologia Social pela mesma universidade, a Universidade Estadual de Campinas, a nossa universidade. Ela foi membro do Núcleo Consciência Negra da Frente Procostas e também foi representante discente no programa de moradia estudantil. Além disso, ela é integrante do Comitê Técnico Municipal de Saúde da População Negra de Campinas e do Núcleo de Estudos, Espiritualidade e Saúde da Unicamp. Ela desenvolve pesquisas com foco em temáticas de gênero, maternidade, espiritualidade, saúde reprodutiva e da população negra. Georgia, muito obrigada por você ter aceito o nosso convite. Vai ser muito rico, da mesma forma que foi com a Tida, vai ser muito rico ter a sua presença para a gente poder conversar um pouquinho sobre essa situação, o impacto que o racismo tem na nossa pandemia. Oi, obrigada, Camila. Boa noite a todos e a todas que estão nos assistindo. Bom, primeiramente eu gostaria de dizer que eu tô muito feliz, né, de compartilhar esse momento com vocês. Apesar de um momento difícil, né, de um chamado difícil para a gente, também é um momento de aprendizado, né, mútuo, é um momento de militância, mas essa fala também eu acredito que é um momento de cuidado, né, ao poder falar de nós, né, e propor então que juntos a gente possa tirar daqui algumas reflexões, né, e propostas a partir dos problemas que a população negra enfrenta, especialmente nesse momento de Covid aí. Bom, mas antes de iniciar o nosso debate mesmo, eu gostaria de agradecer, né, agradecer a você pelo convite, a Liga, né, e parabenizar a iniciativa, né, desse debate importante e esse ciclo de debates, né, que eu achei super legal a proposta. E agradecer a disposição aí de quem está nos assistindo, tem bastante gente aqui no Meet, né, estou bastante feliz com isso. E saudar a mesa, né, a Tida, que é sempre um prazer poder falar ao lado dela, né, falar, trabalhar, ela é uma referência para mim de militância, também colocar aqui os meus sentimentos em relação ao que aconteceu, né, com a companheira de trabalho. A gente precisa mesmo agradecer, saudar o pessoal que está aí na linha de frente pela gente, né. Bom, para começar, antes de tudo, eu acho importante a gente situar algumas coisas, né? Que quando a gente fala de população negra, a gente também não é um grupo homogêneo, né? A própria política de saúde integrada da população negra, ela reconhece que existem grupos específicos, né? E eu acho que antes de qualquer debate, a gente precisa ter em mente que para a gente se questionar sobre os diferentes modos com que a pandemia do coronavírus chega nesses grupos, a gente precisa olhar para essas especificidades. Então, por exemplo, a população de rua tem as suas demandas em relação nessas condições de vulnerabilidade, né? Assim, eles vão receber máscara de pano, mas onde que eles vão lavar essa máscara? Tem condição de lavar essa máscara? Ah, mas tem os abrigos. Como que estão esses abrigos? Né? Consegue receber essa população? A população quilombola, né? Como que são as condições sociossanitárias? São bem complicadas por diversos motivos, né? Então, eles não têm as unidades de saúde nos seus territórios, né? Muitas delas não têm, a maior parte, aliás. Então, como que está o acesso a essas unidades de saúde, né? Como que está a questão do transporte com a Covid, as estradas, né? A população carcerária também, que tem a questão da superlotação. A população carcerária é uma população negra, né? A gente sabe disso, né? Tem a questão da superlotação da tuberculose, né? Que é um fator de risco aí a se pensar, né? E tem as comunidades de favelas, né, que pensando as condições de habitação e saneamento, né, desemprego, subemprego, enfim. Com as mulheres negras, né, em específico, a gente tem tem várias questões, mas a saúde reprodutiva, né, por exemplo, se for pensar na mortalidade materna, a gente é o número 1 no mundo, né? E a gente sabe que a mulher negra ela é o alvo principal da questão da mortalidade materna, né?
Aí tem a questão das crianças, dos idosos, que, enfim, atualmente esquecidos para a gente pensar, né, essas especificidades. Tudo isso para lembrar que, com um olhar direcionado, a gente consegue fazer estudos, né, a gente consegue implementar políticas e que as ações elas precisam surgir dessas demandas que são específicas, né? Assim a gente consegue construir ações de baixo para cima, né, e não de cima para baixo. Então não adianta olhar para a população população negra como um todo sem olhar essas especificidades, essas demandas, né? Bom, tendo isso dito, agora eu gostaria de entrar numa discussão um pouco mais teórica, né, sobre o que fundamenta o racismo, que é estruturante nas relações do Brasil, e pensar o que isso tem a ver com o processo de saúde e doença. Né? E já é um debate também bem colocado pela literatura, por isso que eu proponho agora um olhar um pouco mais antropológico, né, sobre quais são esses reflexos na pandemia. Para isso, eu gostaria de começar com um conceito que tem sido bastante mobilizado, né, um conceito fundamental, né, para a gente entender o que está acontecendo, e que surge, né, que é algo que surge um pouco a partir do Estado moderno, né, que é o conceito de biopolítica do filósofo francês Michel Foucault. Bom, esse conceito, né, biopolítica, ele diz respeito ao Estado, né, o Estado moderno exercendo a governamentalidade dele, né, por meio do controle das vidas, né. Então, esse biopoder, ele se institui em relação aos saberes do corpo enquanto espécie, né, nas ciências relacionadas à saúde, à reprodução, à demografia, às estatísticas. Então, é o controle desses saberes sobre o corpo, né, sobre o biopoder, né. E aí, no que se refere especificamente, né, ao gerenciamento das populações negras, pobres, periféricas, enfim, há um modo de funcionamento que diz respeito daí, né, o biopoder, que diz respeito mais à negligência e à precariedade, né? Essas esferas que se refere ao biopoder quando a gente pensa na população negra, população pobre periférica. Então, o biopoder ele vai funcionando, né, por meio desse controle da vida, como fazer viver de modo precário, né, em constante sofrimento, né, um viver que rima com sobreviver, né, que a gente vai sobrevivendo. Então, a experiência da raça, ela também ela vai se constituindo por meio da relação com os serviços de saúde, né? Então, é um tipo de atenção, né? É um tipo de cuidado, ou da falta de cuidado, né? É um tipo de atenção que se oferta que faz morrer lentamente, né? Aí, recentemente, o filósofo africano, o Achille Mbembe, ele propõe um refinamento desse conceito de biopolítica, né? Que quando a gente pensa da agora, né, nas iniquidades raciais em saúde, tem a ver com um projeto de política de morte, que é estruturante das relações, né, sobre o qual se assenta, né, a constituição de países colonizados, países tão profundamente desiguais como é o caso do Brasil. Então, no caso, né, a necropolítica, ela tem a ver mais especificamente quando a gente vai pensar o genocídio da população negra, né? E quando a gente pensa em coronavírus, a gente pensa em guerra, né? É nisso que a gente está pensando. E a guerra e a morte, ela aparece aqui, né? Pensando na necropolítica, não como a exceção, mas como parte daquilo que constitui o Estado moderno, né? E que se faz e se refaz todo dia no cotidiano do povo negro por meio da lógica colonial, né? Então a colonialidade ela não acabou, não existe um pós-colonial, né? A gente vive as relações coloniais ainda hoje. Então, nesse par bio e necropolítica, né? Esse par que vai delineando quais são os corpos desejáveis ou os corpos perigosos, né? E a partir desses corpos, que são corpos dissonantes, né? A gente tem a loucura, tem os presídios, né? Tem a patologização, né? Então, são corpos que precisam ser curados, controlados, tutelados, e com essa mentalidade, né, colonizada e escravocrata, né, é que a gente vê declarada essa guerra ao povo negro também por meio dessa negligência, dessa precariedade nos serviços
de saúde, né? Que é o que a gente está enfrentando agora. Então, nesse conjunto, esse contexto, né, que eu apresentei, mais teórico, bom, nesse conjunto daí, o que o jargão médico vai trabalhar, né? A gente acaba trabalhando, né, com essa ideia, né, ou o jargão médico, né, com a ideia de mortes evitáveis, né? Como é o caso, por exemplo, da mortalidade materna que eu falei, né, que é quase sempre evitável, né? Mas que apesar disso ela apresenta um número exorbitante aqui no Brasil, né? E aí, só que assim, né, porque fala morte evitável, porque no campo biomédico, aliás, né, nesse campo fisiológico, não tem nada que justifique, né, essas mortes. Mas o que acontece é que autores como o Silvio Almeida, por exemplo, ou o próprio Mbembe, eles vão dizer que olhando para a estrutura, esses números, eles não são parte de uma conjuntura e eles não são um fenômeno anormal, né? Então, ao contrário disso, eles são parte da norma, justamente porque é o que constitui essas relações, né? De maneira econômica, política e subjetiva. Então, quando a gente vai pensar em mortes evitáveis, a gente se questiona o quanto elas são evitáveis e o quanto elas fazem parte desse modo de funcionamento dessa nossa estrutura, né? E daí eu fiz essa contextualização teórica também para lembrar como num contexto de pandemia, esses processos eles são agravados, né? E a maneira com que o Estado e parte da população, infelizmente, né, e o governo percebe certos corpos, né, de uma maneira descartável, né? Esses corpos são percebidos como descartáveis, né? E eles não são reconhecidos como sujeitos das políticas, embora existam políticas específicas, né? E daí isso fica evidente quando lançam o primeiro documento oficial aqui no Brasil sobre a Covid, né, que foi o plano de contingenciamento do Ministério da Saúde, né, que foi basicamente um modelo importado, né, que não levou em consideração, né, as profundas desigualdades do país. Um documento fantasioso, né, que ele sequer se questionava se as pessoas tinham saneamento básico, né, em casa, né, se existia a possibilidade de isolamento. E quanto mais pensar num álcool em gel, né? E daí, essas recomendações, né? Fique em casa e lava as mãos, a gente precisa se questionar onde cabe, né? Onde cabem essas recomendações do Ministério da Saúde? Inicialmente, elas, de fato, elas não foram, elas continuam, né? Não fazendo tanto sentido, né? Para a população negra. Quem não tem casa, inclusive, né? Quem não tem acesso à água, sabão, saneamento básico. E aí, em relação a isso, a gente vê, né, vários médicos comentando que eles mesmos ficaram confusos quanto a como orientar, né, seus pacientes, né, não só por conta do plano de contingenciamento, mas também porque os boletins epidemiológicos, né, municipais, estaduais, assim, eles são de baixa qualidade. A gente não consegue também enxergar muito bem o que está acontecendo, né? O que está sendo produzido de dado para poder trabalhar de maneira específica, né? Então, poucos estados eles têm conseguido produzir dados que ajudam a gente a entender esse panorama da Covid. No cenário do coronavírus, né, a nossa referência de monitoramento é o boletim epidemiológico, né? Aí aqui eu fui dar uma olhada e daí aqui, né, o último boletim ele estava aqui a maioria da população, né, com coronavírus em número que foi detectada, né? O número absoluto é a população branca, não só porque população branca também já, né, é considerada a maior percentual, né, da população de Campinas, mas ainda assim não estava batendo. Por quê? Apontava que enquanto a população de Campinas, a população negra, é menos 32% da população errada, esse boletim apontava que só 24% da população negra, da população que tinha sido detectada a Covid, era a população negra.
E aí teve uma lacuna aí, né? Porque eu fiquei pensando, então significa que a população negra ela não está pegando Covid, né? E ela, né, não está representada nesses números? E aí eu proponho um pouco a gente desconfiar desses dados, né, e fazer alguns questionamentos, porque afinal, né, primeiro quem vai ao hospital, quem acessa o hospital, quem tem tempo de ir no hospital quando está doente, e aí quando vai ao hospital, quem tem acesso aos testes, né? E, e aí qual é a adesão e o preenchimento do quesito raça-cor também, né, nesses centros de saúde, nesses hospitais. São questões que a gente precisa pensar. E, além disso, várias outras partes desse boletim epidemiológico, elas estão um pouco confusas, assim, né? Eu tive dificuldade de interpretar alguns dados. É claro que, bom, eu não sou demógrafa, não sou estatística, eu sou antropóloga, né? Mas, inclusive, eu pedi auxílio para algumas amigas que são demógrafas e estatística, enfim, e não conseguiram interpretar. Então, eu acho que está aí um desafio para a gente de olhar, né, a produção, como esses dados estão sendo produzidos, né? Isso é muito importante. E aí, pensando nisso, recentemente a médica de família, né, a Denise Ornelas, ela está falando bastante aí na mídia, ela trouxe para a gente numa live da Abrasco, né, como 50% dos óbitos por Covid ignora o quesito raça-cor, né? Que é importantíssimo para a gente ter esse controle. Ou seja, é um dado de baixíssima qualidade, porque a gente vai trabalhar só com esse outro 50%, né? E, além disso, a própria ficha Covid-19, ela não tem o quesito raça-cor, né? Tem só na ficha de papel, mas não tem no sistema computacional. Então, é uma questão para a qual você precisa olhar, né? É triste esses dados que não condizem com a realidade. Os profissionais de saúde, daí, eles entenderam que ouvir as comunidades era o primeiro passo. Isso é muito importante. Daí, o que eu achei super legal é como a hashtag, né, Covid nas favelas, ela ajudou a apresentar essas principais dúvidas, né, para os profissionais pensarem soluções, né, no contexto que os infectologistas iam lá na televisão e falavam, mas não comunicavam, né, aquilo que a população estava querendo entender, e daí os médicos de família começaram a ser mais requisitados e tal, e frente à desinformação por parte do governo, né, também, né, e aí esses médicos passaram a tentar, esses profissionais passaram a tentar ter esse trabalho de traduzir um pouco as recomendações da OMS para essas populações, para a população negra, que tem as suas especificidades, como eu apontei no início, né, e aí, e também lembrando que essa hashtag que surgiu da Covid nas favelas, ela dias de mobilizações que têm sido muito importantes para o enfrentamento da pandemia, né? Sem romantizar, porque que é isso, significa também a falta do poder público nesses lugares, né? Mas onde fala poder público, as pessoas elas estão numa ajuda mútua, né? Num esquema de nós por nós, né? Estão aí em comunicação com o governo, fazendo negociações, fazendo live informativas sobre como se prevenir, estão também na ajuda comunitária, né? Pensando na captação, distribuição de alimentos e tudo mais. E isso tem sido importante porque é um modo de resistência, né? Mas aí, enfim, eu fiz um pouco essa digressão, mas eu gostaria de lembrar que um pouco essa questão do que eu falei, enfim, essas dificuldades elas já existiam antes da Covid, né? Em relação à questão da coleta do quesito e a implementação da política, né, de Nacional de Saúde Integral da População Negra, né? E ficaram, então, mais conhecidas após esse cenário, né? Bom, especialmente com a subnotificação e o não preenchimento do quesito, que é importante porque ele vai nos respaldar para tomada de decisões, né? E só a produção desses dados que vai nos dar subsídio para produzir políticas, e a gente precisa continuar insistindo para a implementação da política, né? Especialmente nesse momento. Bom,
acho que foi um pouco isso que eu queria falar, mas eu fiquei bastante instigada que a Tida também lembrou muito bem como que surge a pandemia no Brasil, né? Que é uma doença que começa aí exportada pelas elites, né? Que vem muito, né, da Itália, dos Estados Unidos, enfim, e que consegue passar por essa doença, porque no momento que ainda tem muitos recursos, né? São populações que já têm recurso financeiro, mas que ainda existia leitos, etc., né? Mas que é uma que vai sofrendo paulatinamente um empobrecimento, um empetecimento, né? Desse perfil do infectado, né? E aí, depois da gente pensar todo esse percurso, né? Pensar necropolítica, bionecropolítica, né? Também um contexto de visibilização, né, dessa pauta, vidas negras importam, né? A gente tem um país, como a Tida disse, em que a primeira pessoa a morrer foi uma mulher negra empregada doméstica. Isso não é à toa, né? O país é que a Lúcia Alves, do GT Racismo e Saúde lá da Abraço, lembrou a gente que no nosso país, 6,7 milhões de mulheres são empregadas domésticas, né? É um número exorbitante. E para muitos isso é considerado serviço essencial, né? E aí, nesse contexto, uma empregada doméstica, ela é obrigada a ir trabalhar mesmo durante a pandemia, precisa levar seu filho, que está sem creche, para o trabalho, né? E sai para passear com o cachorro da patroa, né? E a criança fica sob os cuidados da patroa, né? Que abandona a criança porque prefere fazer as unhas. E aí o resto a gente já sabe, né? E a Mirtes, né, a mãe do Miguel, né, ela poderia ter contraído o coronavírus, né, levado para sua família, mas no final foi outro, né? E aí eu pergunto, o caso do Miguel também não é sobre saúde da população negra, né? Como que está essa família? E o que aconteceu, na verdade, é isso, é o retrato da sociedade brasileira, é o retrato disso que eu falei, né? No único país do mundo em que existe o elevador social e o elevador de serviço, né? O elevador que definiu a vida do Miguel, né? E aí, né, nesse contexto, né, de questão necropolítica e vidas negras importam, né? Eu deixo essa provocação, né? Como a gente tem pensado muito no futuro, né, num novo normal, o que vai acontecendo depois, né? Vamos pensar no agora, né? O que a gente espera do nosso futuro, construindo um presente em que nossas crianças negras elas estão sendo mortas. Então, é essa reflexão que eu quero deixar para a gente, né, para nossa noite. E falar que é isso, a gente só vai conseguir superar esse cenário quando a gente olhar para as diferenças para tratar desses problemas estruturais com equidade, né? Então, a gente precisa pensar na construção de políticas, né? De baixo para cima, a partir das demandas, e a gente precisa se lembrar que nós todos somos atores, né, da construção delas, e que é isso, elas não vão vir de cima para baixo, né? A gente não deve esperar isso. É um pouco disso que eu queria dizer hoje. Muito obrigada, Georgia, por ter dado essa aula para a gente. Isso é um tema que duraria por muito tempo. A gente conseguiria fazer uma série só relacionada a esse tema, mas foi muito rico tudo isso que você nos disse. E é uma questão muito forte que você falou em relação do genocídio da comunidade negra, né? Essa questão colonial que nunca deixou de acontecer, porque assim, essa questão, o pós-colonial, o que é o pós-colonial, né? É uma coisa que nunca deixou de acontecer. E tem até a questão que a gente comenta muito na comunidade negra, que é a questão do Casagrande Senzala. Será que deixou de existir? Será que a Senzala não se tornou a favela? Será que a Casa Grande não se tornou a Zona Sul? Então, são coisas para a gente repensar e saber. E isso é muito triste, porque a desigualdade chegou num ponto que uma classe social vale mais do que a outra. Isso é uma coisa muito triste de se pensar. E essa questão, outra questão que você falou de fique em casa. Como é que uma pessoa, uma população que tem um trabalho igual de empregadas domésticas, fica em casa
sendo que uma patroa que tem total acesso a conhecimento não permite que ela fique em casa, igual foi o caso da primeira pessoa que morreu por Covid. Eu li uma matéria que dizia que a patroa não quis liberar ela do trabalho porque ela precisava dos serviços dela em casa. E é muito triste pensar tudo isso que está acontecendo, sabe? Então, realmente, o genocídio da população negra. E é muito legal porque uma pergunta que fizeram para você no Instagram é muito relacionada com isso que eu vou fazer no final. Mas muito obrigada, a gente agradece muito pela oportunidade que você nos deu de estar aqui, de passar o seu conhecimento para você. São duas mulheres que são muito fortes, de personalidade forte que a gente consegue ver, e com certeza vão fazer mudança, e que já plantaram a semente na gente também para fazer a mudança. Tinha caído aqui, meu notebook desligou e eu entrei pelo celular agora. Jorge, eu queria fazer uma pergunta que veio do Instagram para você. Como você acha que a sociedade pode contribuir para que essa população em específico não seja a mais afetada? Eu acho que é uma pergunta um pouco mais fácil que a da Tida, né? Eu acho que é um pouco mais palpável, propositiva, né? Um pouco pensar como redução de danos, né? De algum modo, porque a gente sabe que, como eu apresentei, né? São questões estruturais, né? E que a gente sofre mais as estatísticas, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente pode promover ações para que esses danos sejam minimizados, né? Para que esse sofrimento, né? Essa parte, né? Que vem da negligência do Estado também, né? E desse racismo institucional, estrutural, ele seja menos danoso para a gente. Então, essas iniciativas, né? Que vêm surgindo, populares, principalmente, acho que é um grande passo, né, pensando na sociedade, né, como sociedade civil, né, então, com as doações, né, mas com as conversas que a gente tem promovido, conversas como essa, eu acho que já é uma ação, um modo da gente pensar nos nossos problemas, né, mas na ponta também, doando da maneira que conseguir doar, ou dinheiro, ou alimento, ou se não tiver materialmente como, né, participar de coletivos, existem iniciativas, né, do tipo como ajudar, né, se você pesquisar isso na internet, você já vai achar coletivos do tipo, né, de tipo transportar medicamentos que as pessoas precisam, né, ser facilitadora, perguntar se filiar a coletivos que estejam, né, promovendo iniciativas populares, né, e ser facilitador nesse sentido. Então, tem gente que precisa, por exemplo, não sabe se cadastrar, pedir auxílio emergencial. Então, você vai lá e ajuda a pessoa, né? Esse trabalho de base mesmo. Eu acredito muito no trabalho de base que seja de baixo para cima, né? De nós por nós mesmos também. Mas eu acho que também tem a dimensão do engajamento da sociedade civil nesse plano que eu falei, que é o plano das políticas públicas, né? Que elas ainda mobilizam grande parte da nossa vida. Então, participar ativamente, né, dos conselhos de saúde, né, estar inteirado, enfim, das questões que estão acontecendo, por exemplo, olhar para esse boletim epidemiológico e questionar sobre esses dados, né, sobre a produção desses dados, se questionar por que a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra não está sendo implementada, por que o quesito raça-cor não está sendo polido, e daí pensar na implementação, né, na formação desses profissionais, né, porque, infelizmente, ali na base, os próprios profissionais, no limite, eles são Estado, porque eles também produzem estatísticas, né? No momento em que eles escolhem ou não colocar essa informação, ou quando não tem, enfim, no caso da Covid, no sistema computacional não tem, né? Mas a gente cobrar, né? Cobrar do poder público, né? Através dessas instâncias. Eu acho que tem essas duas dimensões, né? Essa dimensão popular, né? Da linha de frente, da base, da batalha, mas também tem essa outra dimensão
que é olhar e fazer as negociações, enfim, pensar nas políticas. Quer complementar, Tida? Fazer algum tipo de comentário? Então, eu acho que, assim, a Georgia, ela colocou muito bem, e assim, eu reforço que, como é que a gente faz, né? Como é que a gente faz a intervenção para que isso também aconteça? Eu acho que é isso mesmo, é esse empoderamento, esses encontros, o fortalecimento, né, dos alunos negros, por exemplo, na universidade, o papel do controle social, né, nos espaços de controle social, que são aí os conselhos, ainda que com toda a dificuldade, com todo o desmonte que tem, eles ainda são representativos, então eu acho que é importante ocupar esses espaços. É o que eu falo para os meninos, né? Falo para o pessoal aí, para os alunos, para vocês e tal. Ocupem os espaços, empoderem-se, apoderem-se desses espaços, empoderem-se e ocupem esses espaços, porque é assim que a gente vai conseguir fazer essa diferença numa sociedade extremamente injusta e racista, né? Que hoje, mais do que nunca, a gente vê as pessoas sentirem isso na pele, ela está exposta, né? Um racismo, eu não sei se é melhor ou é pior, né? Essa diferença, essa questão de desigualdade e tal, transversalizada aí pelo racismo, dele exposto, né, e da gente, porque também, não sei, às vezes pega de surpresa, você não consegue lidar com isso, né? Então, eu acho que a Georgia, ela contextualizou bem, eu acho que é isso mesmo, eu acho que está muito bacana a resposta dela, e é isso, gente, ocupem os espaços de poder, é isso, nós vamos fazer a diferença ocupando espaços de poder. Eu quero imensamente agradecer a Tida, imensamente agradecer a Georgia por essa oportunidade de ter nos dado. Foi uma aula muito rica. A gente está chovendo comentário aqui para vocês em relação a ter sido uma aula muito boa, uma aula muito rica. E eu quero agradecer, e a Liga fica eternamente grata por vocês terem aberto essa nossa primeira aula, essa nossa aula inaugural. Com certeza vai ficar marcado para a gente. Então, muito, muito, muito obrigada. Eu que agradeço o convite, a Liga, a todo mundo que estava assistindo. Estou muito feliz de estar aqui, né, com esse saldo tão maravilhoso dessa noite. Queria que a gente tivesse mais tempo para poder discutir com depois, certeza. né, mas o debate continua, a luta continua, estamos aí, vamos encontrar ele novamente. Tá bom? O importante é que a semente foi plantada e que, como você falou, a luta continua. Hoje foi um dia muito bom de conversa, mas a gente tem que levar isso para a vida, porque a luta continua todos os dias. Eu agradeço demais pela oportunidade, agradeço pelo elogio, agradeço a minha Liga por ter proporcionado um momento tão bom, tanto para mim quanto para outras pessoas. Foi um momento que eu aprendi muito. Então, muito obrigada, gente, pela presença, pela participação, por terem acompanhado a aula do começo ao fim. Então, muito, muito, muito obrigada mesmo. A gente espera vocês na nossa página e fiquem ligados que logo a gente vai divulgar sobre a nossa próxima aula. Fiquem em casa, se cuidem das pessoas que vocês amam e tchau, até a nossa próxima aula.